A gente vai falar um pouquinho sobre a saúde, algumas coisas muito interessantes que a Torá coloca pra gente, né, sobre como tem que ser a nossa vida, a nossa higiene, o nosso cuidado com a transmissão de doenças. E a gente vai ver algumas coisas muito interessantes, extremamente atuais, que aparecem na nossa Torá. Começando com a ideia dos micro-organismos. Tem algumas leis interessantes na Torá, e muito antes da descoberta do microscópio. O primeiro microscópio foi descoberto no ano 1680, e a gente tem na Torá Ilchot Derech Eretz, são leis de como tem que ser a educação e o comportamento das pessoas. Aparece que a pessoa não deve beber de um copo e dar para o seu amigo por causa do risco de doenças. Por quê? Simplesmente porque eu bebi nesse copo e passei para uma outra pessoa, vai passar doenças. Tem alguma coisa invisível aqui que transmite doenças? Talmud. Aquele que teve um corte de um metal pode transgredir o Shabat para se curar. Corte de um metal pode levar para a pessoa tétano. É uma situação que é risco de vida. A pessoa poderia transgredir o Shabat, por exemplo, pegando uma condução, um carro, indo para o hospital. Tinham métodos também ligados com fogo para tentar ainda, na época, para tentar ainda se curar do tétano. São situações que poderiam, talvez, causar um risco à vida da pessoa. Olha que incrível. Melhor beber um copo de feitiçaria do que um copo de líquido não fervido. Ou seja, a água, que ela não seja potável, que talvez tenha com micro-organismos, pode levar um risco à vida da pessoa. Vem o Talmud e fala da importância, antes de beber, da gente ferver essa água. Muito interessante. E aparece também uma história de Rabi Eliezer, um rabino também da época do Talmud. Isso a gente está falando, pessoal, cerca de 2000 anos atrás. Que fizeram uma cirurgia para ele, inclusive deram para ele uma espécie de anestesia da época, e levaram ele para um quarto de mármore para a cirurgia. Por que mármore? Mármore por dois motivos principais. Primeiro motivo, que é mais fácil de você limpar e ter uma limpeza, uma higienização mais profunda. E segundo, porque o mármore ele é muito frio. E a gente sabe, até mesmo hoje em dia, né, quando tem uma cirurgia, se coloca num quarto onde é mais gelado, para evitar também a proliferação de micro-organismos. Vacinas. Pasteur, ele descobriu a vacina contra a raiva baseado nos ensinamentos do Talmud. O Talmud que foi traduzido ao francês pelo rabino Rabinovitz. O que ele descobriu? Ele estudou e atentou a seguinte passagem do Talmud. A pessoa que for mordida por um cachorro raivoso deve comer parte do fígado do próprio cachorro. Quando ele chegou nisso, ele começou a pensar, mas por quê? Qual o sentido? Ele entendeu que provavelmente o próprio animal produziria anticorpos e que eles estariam concentrados no fígado do animal. Baseado nisso, ele chegou à vacina e à cura de diversas doenças. Baseado no ensinamento do Talmud, ele conseguiu chegar na cura. Na Idade Média, era realmente uma situação muito complicada e muito difícil. As cidades medievais eram verdadeiros depósitos de lixo e excremento. O habitual era acumular os dejetos humanos em baldes e em seguida jogá-los pela janela. Imagina a situação, bota para fora de casa, joga pela janela. As pessoas faziam as necessidades em qualquer canto da rua. A urina era coletada por tintureiros, que se encarregavam de deixar couro e tecidos extremamente brancos. Existiam aqueles que eram responsáveis pelo recolhimento das fezes humanas para depois vender como adubo. Ou seja, era uma sujeira, era um fedor. A transmissão de doenças que tinha era muito grande. E a Torá mostra algumas situações
de como deveria ser o nosso cuidado com a higiene e o saneamento básico. Primeira parte, limpeza do acampamento, até mesmo quando a pessoa está acampando. A pessoa saía de casa, estava muitas vezes num local, às vezes um acampamento do exército para sair para uma guerra. Como ele deveria agir? A Torá fala, a pessoa deve levar consigo uma pá, e quando ele for sentar do lado de fora para fazer suas necessidades, ele deve cavar, e depois ele deve cobrir as suas necessidades fisiológicas. Quer dizer, ele deve se afastar um pouco para fora, fazer as necessidades e cobrir aquilo, para que não fique uma coisa exposta e tenha uma transmissão também tão forte de doenças, até mesmo pela higiene. Fezes e lixo. Para fazer as brachot, bênçãos dos alimentos, por exemplo, rezar, estudar Torá, a pessoa precisa estar num local limpo. Devemos nos afastar 2 metros do local onde acaba o cheiro para podermos rezar ou estudar Torá. Às vezes passa, por exemplo, o caminhão de lixo, começa a dar aquele lixo. A gente não pode rezar, a gente não pode estudar Torá. Se alguém solta gases, a gente precisa esperar passar o cheiro para poder rezar, fazer uma brachá, estudar Torá. Se tem o lixo da cozinha, está com mau cheiro, eu também não posso rezar, fazer a brachá, por exemplo, de Netilat Yadayim. Uma vez que rezar, estudar Torá é extremamente frequente, a gente reza toda vez que vai comer, beber, quando sai do banheiro, a gente também já tem uma reza. As nossas casas devem estar sempre limpas. Banho na Idade Média. Os médicos acreditavam que o uso da água no corpo, principalmente a água quente, enfraqueciam os órgãos, deixando o corpo vulnerável ao ar insalubre. Sendo assim, ficavam expostos às doenças e poderiam transmitir muitos males. A água abria os poros e deixava os indivíduos vulneráveis a doenças. Eles diziam que era necessário deixar uma camada de sujeira na pele para se proteger das doenças. Os médicos recomendavam limpar apenas o rosto e os olhos das crianças com um pano branco para remover apenas o excesso de sujeira. Lavar com água era prejudicial aos olhos, dentes, causa resfriados, empalidece o rosto, de acordo com os médicos da época. Ou seja, se lavar não era nada aconselhável, tomar banho menos ainda. E imagina uma sociedade vivendo nessa sujeira. A igreja condenava a casa de banho, alegando que era um local de luxo desnecessário e pecaminoso. Ou seja, tanto pela medicina quanto pela religião. Aquilo não era aconselhável. Qual é a visão do judaísmo sobre isso? Temos diversos atos religiosos associados diretamente à higiene. Mikveh. Necessidade da mikveh, da gente se purificar através da água. Era muito comum as pessoas fazerem mikveh diariamente. Muitas pessoas costumam fazer o mikveh na véspera de Shabbat. Mulheres, uma vez por mês. É claro que o mikveh sempre foi uma pureza muito forte. Sempre que a pessoa quiser, ela poderia ir. E era uma coisa extremamente frequente dentro da vida judaica. Banho para o Shabbat. Isso entra dentro da lei judaica. A importância de a gente se banhar, de preferência com água quente, antes de começar o Shabbat, em honra ao Shabbat. Ou seja, pelo menos uma vez por semana, os judeus e a comunidade judaica sempre tomaram banho. Netilat Yadayim. Lavar as nossas mãos. Isso é uma mitzvah extremamente frequente e comum, que a gente faz em diversas situações, como a gente vai ver. Hatzitza no mikveh ou netilat yadayim. Quando a gente vai fazer netilat yadayim ou ir ao mikveh, a água precisa entrar em contato total com as nossas mãos ou com o nosso corpo. Por isso, a gente não pode ter nada que interrompa. Se tiver alguma sujeira, tem que limpar e tirar a sujeira.
Se tiver uma sujeira até mesmo embaixo das unhas, tem que tirar a sujeira debaixo das unhas. Cortar muitas vezes as unhas. Também por higiene, também por impureza. Que a unha também está associada à impureza. Então a gente tem um cuidado não somente de se banhar, mas de estar com o corpo limpo antes da gente fazer mikve ou netilat yadayim. Cortar o cabelo e as unhas para o Shabat. Não podia deixar aquelas unhas grandes, sujas, como era comum na época. Kashrut. Muitas leis de kashrut que acabam trazendo uma higiene muito maior ao que a gente come. Por exemplo, a própria salga da carne. O sal ele mantém, evita também muita proliferação de muitas doenças e bactérias, que a gente tinha isso também no abate kasher. O catar, o olhar dos alimentos para que não tenham sujeiras, vermes e tal, era uma coisa muito frequente também. As leis de kashrut, elas cuidavam, faziam com que a gente tivesse um cuidado muito maior também com muitas doenças. Brit Milá, a própria circuncisão, onde tira a carne do prepúcio, isso também evitou muitas doenças, não tinha aquele acúmulo de sujeira dentro na parte interna do prepúcio, o que poderia também acabar trazendo muitas bactérias e muitas doenças futuras. Isso acaba sendo uma coisa extremamente higiênica, até mesmo nos dias de hoje. Especificando um pouco mais sobre Netilat Yadayim, em que situações a gente faz Netilat Yadayim? Primeiro caso, ao acordarmos. Sempre que a gente acorda, a gente já lava as mãos. Isso tem motivos tanto pela parte da impureza, que a gente já colocou algumas vezes, que quando a alma sai, a pessoa fica impura. Quando a alma retorna, as impurezas concentram nas nossas mãos, e por isso a gente precisa lavar as mãos 6 vezes de forma intercalada para tirar essa impureza. Direita, esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda, utilizando um copo. No banheiro mesmo, sem reza, tirar essa impureza. A primeira coisa que a gente faz quando a gente acorda é lavar as mãos. Tanto pela impureza, quanto também pela higiene. A gente não sabe aonde a gente tocou também durante a noite, enquanto a gente estava dormindo. Após o banheiro, sempre que a gente faz nossas necessidades, pela Torá, a gente tem a obrigação de lavar as nossas mãos. Inclusive, tem uma reza que a gente faz, agradecendo a Deus por todo o funcionamento do nosso organismo, pela saúde, que a gente consegue comer, tudo que é necessário é absorvido pelo organismo, e o que não, o nosso organismo coloca para fora, e a gente agradece também pelo funcionamento do nosso organismo. É claro que no banheiro a pessoa pode ter contato, encostar em lugares sujos, lugares que outras pessoas também encostaram, e talvez poderia ter muitas sujeiras, bactérias, doenças. A Torá exige para a gente uma higiene quando sai de um banheiro. Após cortar as unhas, a gente também deve lavar as nossas mãos. Antes de comer, agora é uma situação complicada, o que a gente vai comer vai entrar, a gente vai ter contato direto, colocar na nossa boca, poderia entrar também doenças. Lava as mãos sempre antes de comer, famosa Netilat Yadayim. A gente costuma fazer isso muito com o pão, porque o pão é realmente o principal alimento. No passado, tudo era comido com pão. Não existia arroz, feijão, macarrão. O que as pessoas comiam era o pão, e dentro do pão eles colocavam a comida. Igual a shawarma, ou falafel, ou uma pizza, ou um hambúrguer, ou um cachorro-quente, tudo era baseado no pão. E por isso, quando a gente vai fazer uma refeição, lava bem as mãos. Quando encostamos em nossos sapatos ou pés, nesse caso a gente também deve lavar as mãos. Encostamos em um lugar que é sujo e que pode ter sujeira, pela Torá a gente também deve lavar as nossas mãos. Se encostarmos no morto, isso também a gente deve lavar as mãos. Tudo isso que a gente está falando está associado também à impureza, mas também à higiene. A gente não sabe o que aconteceu com a pessoa, ou por que ela morreu, ou o que está acontecendo, se tem alguma coisa que possa chegar a transmitir. Então, lá encostou, a gente vai se lavar para evitar que tenha qualquer tipo de transmissão de doenças. Ao sairmos de um cemitério, a gente também deve lavar as mãos. Isso também está muito ligado com impureza, como a gente falou, em contato com a morte. Isso traz uma impureza.
quando a gente sai do cemitério, de acordo com a Kabbalah, pode ter forças negativas espirituais que acompanhem a gente nessa saída. Quando a gente faz Netilat Yadayim, novamente de forma intercalada, direita, esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda, a gente afasta essas forças espirituais negativas da gente. Se a gente não faz essa Netilat Yadayim e a gente sai, está escrito que forças negativas espirituais podem acompanhar a gente até o primeiro local que a gente entra. E por isso o ideal, quando a gente sai de um cemitério, é não ir diretamente para as nossas casas. Se encostarmos em partes cobertas do nosso corpo, por exemplo, nariz, ouvido, lugares onde deveriam estar cobertas com uma vestimenta, quando a gente encosta, a gente também deve lavar as nossas mãos, até também para não transmitir doenças para outras pessoas. Na prática, pessoal, a gente vê que as regras de higiene que a gente tem aqui na Torá são muito fortes. E se a gente levar isso para a comunidade judaica e como a gente vivia na Idade Média, era completamente diferente de toda a sociedade e de todas as pessoas que viviam nessa época. Cemitério também tem uma regra muito interessante na Torá. O Shulchan Aruch ele diz que um cemitério deve ficar fora de uma cidade por 2 motivos. Primeiro motivo, por causa do mau cheiro. Muitas vezes enterravam de formas um pouco diferentes do que a gente tem hoje em dia. Tinham casos que colocavam inclusive os corpos em determinadas cavernas ou lugares para eles se decompor lá e só depois enterravam. E isso poderia causar também um mau cheiro, transmissão de doenças e tal. Então tem que ser distante de uma cidade. Segundo motivo, para não trazer tristeza aos familiares. Imagina cemitérios como, por exemplo, o que a gente tem em Botafogo. A pessoa passa de carro lá diariamente. Imagina uma pessoa que tem um parente lá, toda vez que ele passar por lá, bate aquela tristeza, ele lembra o que aconteceu, ele lembra quem está lá. A ideia é a gente vencer esse sentimento, não é uma coisa que a gente tem que se deparar diariamente. E por isso o cemitério deve ficar um pouco mais distante. Devemos enterrar no mesmo dia. É proibido pela Torá também a gente ficar mantendo o cadáver, segurando por muito tempo. Tudo isso são coisas que poderiam também transmitir doenças, mas também trazer um certo sofrimento, tanto para a família quanto para a própria alma da pessoa. Importante a gente enterrar o mais rápido possível, a não ser, é claro, que seja uma situação que os parentes estão vindo de fora, talvez de um outro país, vindo para o enterro, parentes próximos, a gente segura por honra a pessoa que morreu, mas de forma geral é proibido a gente adiar o enterro. Claro que é uma situação muito difícil, o falecimento de alguém, mas essas precauções que a Torá coloca para a gente não sabe muitas vezes o motivo que a pessoa faleceu, coloca um pouco distante da cidade, enterrar no mesmo dia, lavar muito bem as mãos. Essas são situações que com certeza acabam livrando a gente de muitas doenças. No caso de uma epidemia, o que a Torá coloca no Talmud, Masechet Baba Kama, Tratado de Baba Kama, ele fala que quando tiver uma epidemia na cidade, entre em sua casa. Qual é a orientação da Torá no caso de epidemia? Fica dentro de casa. Exatamente o que a gente vê, a orientação que está tendo na situação atual que a gente está vivendo, ficar dentro de casa. Agora, se a gente começar a imaginar, pessoal, todas as regras de higiene que tem na Torá, juntando com isso da gente ficar dentro de casa, a quantidade de mortos, vamos dizer, talvez numa Idade Média ou no passado, dentro da comunidade judaica, seguindo os preceitos que estão na Torá, acabam sendo muito menores do que a quantidade de mortos na sociedade geral. Isso é claro que gerou muito antissemitismo.
É claro que isso causou muitas pessoas dizendo que os judeus que estão disseminando, trazendo as doenças. Mas, na verdade, o Criador do mundo, quando Ele criou a gente, Ele deu para a gente também um manual de como a gente deve viver. E nesse manual, se a gente seguir, a gente vai entender que a gente vai conseguir trazer muitas coisas boas para nossas vidas. Quando tiver uma epidemia na cidade, entre em sua casa. Da onde o Talmud ele traz a prova disso? Como está escrito, e vocês não saiam da porta das casas de vocês até o amanhecer. Isso aparece na saída do Egito, na praga dos primogênitos, quando estava tendo uma epidemia e muitas pessoas morrendo do lado de fora. E traz mais uma prova. Vá, meu povo, no livro de Isaías, entre em suas casas e fechem suas portas. Do lado de fora, a morte, e do lado de dentro, o medo. Aprofundando um pouco mais nesse assunto, como na saída do Egito, está escrito, e passarei na terra do Egito nessa noite, e morrerá todo primogênito da terra do Egito. E vocês não saiam da porta de suas casas até o amanhecer. Vem o Balaturim, grande explicador da Torá. Ele fala que no momento da vinda de Mashiach será igual à saída do Egito, e também não poderemos sair de nossas casas. Dentro de sua casa, como aparece no livro de Isaías, como uma mulher grávida quando vai dar à luz, que grita de dor. Assim estamos perante você, Hashem. Vá, meu povo, entre em suas casas, fechem suas portas, esperem um instante até passar o nervosismo, pois Hashem veio para lembrar o pecado dos povos da terra. Parece daqui que talvez a gente está no momento também da dor de parto, onde tem realmente uma grande dor, uma grande dificuldade, um grande sofrimento no mundo. Mas a gente espera que realmente seja uma dor de parto, mas que logo em breve chegue o parto, que a gente possa acabar com todo esse sofrimento, ter muitas e muitas alegrias. E para finalizar, eu acho que é muito interessante quando a gente presta atenção em todas as orientações da Torá, numa sociedade onde os valores eram completamente opostos. A Torá fala da higiene, do cuidado, de se lavar, de tomar banho, de cuidar com o mau cheiro, de se afastar de sujeira, coisas extremamente atuais. E não é à toa que realmente o nosso povo se livrou de muitas doenças, que Bezerra a gente possa também se livrar de todas essas dificuldades que a gente está passando atualmente, em breve que a gente tenha somente boas notícias.